Perforce emite carteira de identidade com o símbolo do autismo. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realiza ações do projeto Eleitor do Futuro. 7 meses após a criação, lei que prevê a recompensa por denúncias de ataques criminosos ainda não foi colocada em prática aqui no Ceará. Saiba sobre a Previdência Complementar da OAB-Prev e ainda a agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora você vai ficar informado sobre tudo que é destaque no programa Mundo Jurídico. A gente começa o programa desta semana falando que as carteiras de identidade emitidas pela Perícia Forense do Estado do Ceará, PFOS, já podem incluir o símbolo que representa o transtorno do espectro autista, também conhecido como autismo. A iniciativa da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas é fundamentada no Decreto Federal 9.278, de 2018, que dispõe sobre a identificação das condições específicas de saúde de pessoas com necessidades especiais. O símbolo impresso na identidade é o mesmo reconhecido internacionalmente para indicar o transtorno do espectro autista, uma fita formada com peças de quebra-cabeça. A imagem reflete a complexidade da condição. A intenção é permitir a identificação de pessoas que necessitam de cuidados especiais. Até agora, 49 documentos foram emitidos pela perícia forense. Para inserir o símbolo do autismo, é preciso comprovar a condição através de um laudo médico. Para Márcia, que é mãe de 2 autistas, a nova identidade vai ajudar a facilitar a rotina. É um documento oficial, aceito no Brasil todo. Então, vai dar mais visibilidade ao autismo. As pessoas que eventualmente receberem esse documento para alguma coisa vão ver o símbolo. Então, isso, para quem vive no mundo do autismo, é muito bom. Além do laudo, também é preciso apresentar certidão de nascimento ou casamento. O TEA se caracteriza por problemas no desenvolvimento neurológico que podem causar dificuldade de comunicação e socialização. O autista também pode desenvolver comportamentos restritivos e repetitivos. Se eu me pego, às vezes, sem conseguir as coisas, sem ter uma facilidade, tem pessoas que ainda estão em situação pior e que não tem um RG ainda também, que não pode comprovar assim facilmente. Tudo não é nada fácil. A nova identidade se baseia em um decreto federal que trata sobre identificação das condições específicas de saúde de pessoas com necessidades especiais. O decreto, que hoje regula o novo modelo de RG, previa situações de portadores de deficiências, de auditiva, portadores de deficiência física e portadores de deficiência visual. Não vinha vinculado já ao símbolo do autismo. E como tem previsão disso dar uma margem de entendimento, nós resolvemos colocar também o símbolo do autismo. E a Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma audiência pública para debater sobre família e pessoas com deficiência. Acompanhe. A audiência teve como tema família e pessoa com deficiência, protagonismo na implantação de políticas públicas. A professora Lucimeire, especialista em educação especial, apresentou como funciona o trabalho do Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará e abordou que pessoas com limitações podem ser protagonistas da própria história, desde que sejam estimuladas e incentivadas. Hoje, as pessoas com deficiência, elas vêm tendo todo um protagonismo nesse processo, onde essas pessoas estão tendo um processo de evolução nas suas aprendizagens, e nós temos hoje pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nas universidades, mostrando que são capazes. A promotoria especializada em proteger a pessoa com deficiência atua na garantia dos direitos dessa população. A gente atua nesse aspecto da tutela coletiva, em audiências públicas, fazendo termos de ajustamento de conduta, recomendações e ouvindo a sociedade civil, dialogando com as entidades governamentais para encontrar as melhores soluções para garantir o direito da pessoa com deficiência. A audiência foi requerida pelo vereador Dr. Porto, do PRTB, atendendo um pedido da APAE, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Hoje a nossa audiência pública vai tratar exatamente isso, a família junto do deficiente, esse protagonismo todo que a gente tem que ter em relação à pessoa com deficiência, porque a pessoa é deficiente. Deficiência é um estado e não uma doença. As pessoas têm que compreender isso, têm que compreender que a acessibilidade é o mais importante, as pessoas serem bem tratadas, deixar
Se alguém ainda tiver, que eu sei que tem preconceito, acabar com o preconceito. O vereador Dr. Porto atua em defesa da pessoa com deficiência. O parlamentar é autor de um projeto de lei denominado Botas que Unem, que luta pela inclusão social de crianças e adolescentes com alguma necessidade em atividades esportivas. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, através da Escola Judicial Reeleitoral, realizou o projeto Leitor do Futuro. A reportagem é de Joana Frota com imagens de Tônia Arruda. O projeto Eleitor do Futuro tem o objetivo geral de promover a educação política dos jovens estudantes na faixa etária de 12 a 17 anos da rede de ensino fundamental e médio, estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto consciente. Com palestras que abordam votação, cidadania, democracia e segurança, o TRE amplia o conhecimento dos novos eleitores. A função do Tribunal Regional Eleitoral, além de organizar as eleições, também tem essa função pedagógica de trazer uma informação sobre a importância não somente do voto, que a democracia não se esgota apenas no voto. A democracia é algo muito maior do que isso, embora seja fundamental a segurança do voto e que o eleitor vote conscientemente, mas que também que cada um desses jovens também se capacite para a participação política para mudar a realidade. Para a unidade de ensino, a iniciativa é importante. Atividades do tipo devem continuar sendo desenvolvidas. Nós entendemos que é uma obrigação nossa, como educadores, procurar contribuir para o processo democrático, para o processo eleitoral. Para Guilherme, estudante do ensino médio, a atividade foi esclarecedora. Acho que a maioria aqui dos futuros votantes aqui não estavam antes cientes do que realmente era a situação da urna eletrônica e das votações do Brasil, mas eu acho que após essa palestra ficou bem esclarecido, sim. O Conselho da Comunidade da Comarca de Fortaleza é uma instituição privada vinculada ao Poder Judiciário na condição de órgão de execução penal, de acordo com o artigo 61 da Lei de Execução Penal, a LEP. E para falar sobre o papel do Conselho, nós conversamos agora com o presidente da instituição, Ribamar Nascimento, e com o vice-presidente, pastor Jorge Fernando. Ribamar, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço, a oportunidade de a gente estar divulgando o nosso trabalho. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores a importância do Conselho da Comunidade da Comarca de Fortaleza. Olha, o Conselho é um órgão de execução penal, e ele tem por missão, entre outras, fiscalizar o sistema prisional. Mas não se para só em fiscalizar. Nós também damos assistência, na medida do possível, evidentemente, ao preso, ao egresso e seus familiares. E nesse momento nós estamos oferecendo um curso básico em teologia para os apenados. Estaremos em 20 estabelecimentos, inicialmente em 10 estabelecimentos, em 10 estabelecimentos, sendo 30 turmas. Inicialmente seria 20 e agora o projeto vai ser estendido para 30 turmas. Basicamente isso. Pastor Jorge, qual a sua percepção sobre o papel, a importância do Conselho da Comunidade? Bom dia. O Conselho da Comunidade, para nós, escola, Centro de Educação Teológica, foi um acontecimento importante nós termos este relacionamento com o Conselho e sermos convidados a participar do Conselho, porque através do Conselho nós também vimos possibilidades de realizar os nossos projetos como escola. Porque os nossos projetos de teologia e de capelania, de assistência religiosa, são muito, direcionados para comunidades, para instituições sociais, hospitais, presídios, asilos, comunidades terapêuticas, escolas públicas principalmente. Então foi muito bom. Dentro do contexto da nossa cooperação, já dentro do Conselho da Comunidade, nós achamos por bem propor este curso básico em teologia especificamente destinado à população prisional. E foi
um êxito, ou já a ser um êxito, se a expressão é permitida, porque realmente muita gente tem sido ganha para este projeto, a começar pelo nosso secretário de Administração Penitenciária, pelo Dr. Mauro Albuquerque, que quando acolheu o projeto deu-nos uma motivação muito grande. Eu estava a dizer, doutor, nós vamos implementar isso o mais rápido possível. E ele disse, não, isso não é para amanhã, isso já devia ter sido para ontem. Nós queremos que a população prisional seja resgatada para a ressocialização, para uma vida em sociedade. A nossa preocupação é realmente que não saia nenhum preso mais do sistema prisional sem perspectiva de vida, sem possibilidade de enfrentar a vida do dia-a-dia. Portanto, nós queremos formar pessoas no âmbito profissional, no âmbito do ensino secular também. Portanto, aumentaram as turmas de ensino secular com a Secretaria de Educação, e também queremos trabalhar essa parte ética, essa parte moral, essa parte de cidadania, para dar possibilidade às pessoas de adquirirem outros valores que sejam realmente muito contributivos para a questão da ressocialização. Então, nós sentimos-nos, de alguma maneira, empoderados pelo secretário para poder andar para a frente com o projeto. O curso já teve início, já foi iniciado? O curso iniciou no dia 4, e graças a Deus iniciamos com todas as turmas em funcionamento, as de quarta-feira e as de sexta-feira também. Nós temos 30 voluntários ativos, responsáveis por ser facilitadores em cada uma das turmas, e disponibilizamos para o Estado, neste caso para o sistema prisional, um conjunto de conhecimentos composto por um curso básico, que é composto de 12 cadeiras, de 12 disciplinas. Vão ser ministradas uma disciplina por mês. Nós temos uma período de duração 12 meses ao todo. 12 meses, exato. Assinámos uma parceria, um acordo, digamos, de cooperação, que foi publicado no Diário Oficial do Estado, para, digamos, dar força jurídica a esta situação, e há um conjunto de pessoas muito grande e de instituições ligadas a essas pessoas que neste momento estão muito empolgadas, e temos já um feedback também que nos dá muita perspectiva de futuro, a curto e a médio e a longo prazo, porque a própria população prisional, engajada e indicada pelas direções das unidades e que está no projeto, que está ativa no projeto, recebeu o projeto muitíssimo bem. Estão todos muito satisfeitos, todos muito comprometidos com o projeto. O projeto, de alguma maneira, tem recompensas, além das recompensas do ponto de vista intelectual, filosófico, etc., na área da teologia. O projeto tem recompensas do ponto de vista, digamos, de gestão da própria pena do preso, porque vai garantir... A possibilidade de remissão da pena. Vai garantir, em cada 12 horas de aulas, vai garantir um dia de remissão de pena. E depois ainda temos a possibilidade de usar o projeto Livro Aberto, que é um projeto que já existe dentro do sistema, para sugerir ao aluno biografias, no sentido deles conseguirem aproveitar também os 4 dias de remissão que têm por cada livro que possam ler. E podem ler no máximo um livro por mês. Então, isso também atuou junto da população prisional como um estímulo. Então, nós julgamos que realmente este projeto surgiu no sistema para ficar. O projeto, ele conta com algum tipo de apoio financeiro por parte da iniciativa privada ou do governo? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz.
nós voltamos a entrevistar Ribamar Nascimento e pastor Jorge Fernando, que falam sobre o Conselho da Comunidade da Comarca de Fortaleza. Ribamar, a pergunta que foi no bloco anterior foi sobre que tipo de apoio o Conselho conta atualmente. Apenas dos voluntários, pessoas engajadas, que confiam, né? Mas estamos em busca, estamos abertos, né, para receber doações de qualquer espécie, né? Nós distribuímos projeto aí para diversas empresas, né, para entidades públicas, para os nossos parlamentares, tanto a nível estadual quanto municipal, e estamos aguardando resposta, né? Mas, nesse momento, efetivamente, somente a Sociedade Bíblica do Brasil que se propõe a distribuir Bíblias para os internos, para o projeto. Tá? Pastor, o senhor falava sobre o custo de cada curso, né? Exato. Ou seja, hoje a entidade, a instituição não conta com nenhum apoio, nem da iniciativa governamental, nem da iniciativa privada. O senhor poderia falar aqui sobre os custos? Falo, sim, senhor. Eu gostaria, antes de entrar nos custos, gostaria de dar mais 2 referências para a importância que tem o trabalho que se está a fazer com este curso básico em Teologia. Nós vamos contribuir com este curso para que a taxa de reincidência da população prisional diminua, baixe, e vamos também contribuir para que a superlotação dos presídios diminua, com o tempo de remissão que vai ser permitido com a ajuda, com a contribuição do curso. Nós vamos permitir que o impacto do curso não fique unicamente pelos 750 presos que neste momento estão a lecionar o curso, mas é a ampliação, o reflexo, a ação reflexiva que esses 750 presos vão ter na população prisional, nas suas vivências. Nós estamos a fazer palestras introdutórias ao curso para preparar as turmas e todos os monitores estão a convergir nesse sentido de colocar ciência no preso, de que ele de hoje para amanhã, nas suas vivências, vai ser os olhos do agente penitenciário e vai ser os olhos do futuro cidadão que, quando vê uma coisa errada, chama a atenção e não quer participar de coisas erradas, porque ele vai adquirir valores novos na vida dele, valores éticos, cristãos, valores morais, e vai ficar incomodado quando começar a ver coisas erradas a acontecer à sua volta e não se vai querer envolver e vai, de alguma maneira, deixar de ficar omisso para ser um interventor dentro do próprio sistema penitenciário. Os custos que este projeto teve são quase milagrosos, quer dizer, isto é um ato quase de milagre. Porque é que eu digo? Porque nós não temos dinheiro e estamos assim, de forma imediata, à primeira vista, a fazer um investimento de 240 mil reais. Nós fizemos uma planilha de custos só para que o Governo ficasse sensibilizado quando apresentamos o projeto, através da CISP, da Coordenadoria de Inserção do Preso e do Egresso, para eles ficarem sensibilizados. Nós apresentamos uma planilha, que eu vou deixar aqui com os seus também, que diz, por preços muito baixos, para fazer uma ideia, cada aluno durante 12 meses fica por um custo de R$208. É um preço realmente irrisório, quase que nem paga a apostilha. O tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza aqui de antemão o Conselho da Comunidade da Comarca de Fortaleza pela brilhante iniciativa que visa ressocializar e preparar o preso para o retorno ao convívio com a sociedade, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, só reiterar, né, esse pedido à senhora diretora do Fórum, ao presidente do Tribunal de Justiça e também aos empresários, né, que se junte a nós, né, com contribuições, por mais simbólica que seja, né, toda ajuda será bem-vinda, né, o pouco com Deus é muito, né, e com certeza, com um pouquinho de cada um, né, é aquele negócio, juntos seremos fortes, né, e juntos nós poderemos fazer muito, né. Bom, basicamente isso. Agradeço a oportunidade, né, e desejando e também agradecendo aos nossos voluntários, porque sem eles isso não seria possível. Pastor Jorge, suas considerações finais. Eu queria também agradecer, em primeiro lugar,
à TV Câmara por nos dar esta oportunidade, não é? Por ampliar a nossa voz, as nossas aspirações e a nossa alegria também, que estamos muito motivados neste momento. Agradecer também à Secretaria pela confiança que tem depositado em nós, especialmente na pessoa do seu secretário, o Dr. Mauro Albuquerque, e à doutora Cristiane também, ao Sr. Pirajá, que são pessoas na CISP que têm cooperado connosco, ao Dr. Ribamar, também do Conselho, que abriu possibilidade, através do relacionamento com a nossa escola, com o Centro de Educação Teológica, de nós podermos estar presentes neste projeto e poder apresentar este projeto. E queria principalmente agradecer aos nossos voluntários, que, como já disse o Dr. Ribamar, sem eles nada seria possível fazer, e queria mandar um abraço a cada um deles, dizer que continuamos todos juntos neste projeto, no sentido de contribuirmos para que o processo de ressocialização seja realmente uma realidade e não seja só uma retórica, uma teoria. E queria também apelar a toda a classe política, desde deputados da Assembleia Legislativa, Estadual, até vereadores, essas pessoas que representam o nosso povo, que realmente se disponibilizassem dentro do possível para ajudar este tipo de projetos, inclusive este o nosso, porque realmente nós estamos envolvidos em melhorar a nossa sociedade. É um problema público, aquilo que nós estamos a fazer é um problema público. E é um projeto tão interessante que até pessoas que estão fora do nosso Estado, que é o caso do Rio Grande do Norte, já se interessaram pelo nosso projeto. Nós já fomos solicitados para apresentar o nosso projeto na Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte. Então, às vezes, eu fico entristecido porque os nossos gestores que estão à nossa beirinha não nos conseguem ver e os outros que estão tão longe conseguem reparar em nós. Então, eu gostaria de realmente de exortá-los para terem mais atenção sobre o nosso trabalho, sobre o nosso Estado e sobre a nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Ivelise Maia. A Prefeitura de Fortaleza inaugurou mais um núcleo de atendimento da Secretaria de Finanças. A nova unidade do Núcleo de Acolhimento ao Cidadão fica neste shopping na Avenida Frei Cirilo, em Messejana. No local são oferecidos serviços relacionados a IPTU, ISS e ITBI, como emissão de boletos, inscrição de pessoas físicas e jurídicas, pedido de declaração de guia e parcelamento de dívida dos impostos. Este é o 10º posto da Secretaria de Finanças da capital, fora do centro. O objetivo da Prefeitura é descentralizar o atendimento. Facilitar os serviços, estrategicamente, para poder atender melhor o cidadão, a proximidade, mais viável, mais comodidade. E assim, esse é o objetivo, A nova unidade funciona de segunda a sexta, de 10 da manhã às 4 da tarde. Tiago estava com uma pendência no IPTU e regularizou a situação. A comodidade está no shopping, É fácil, a gente tirou aqui, atualizou o IPTU, rapidinho o atendimento foi bem bacana. E olha que dado alarmante. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo, o que corresponde ao tempo aproximado de leitura desse texto. E em relação às tentativas, é ainda mais assustador. A cada 3 segundos. Todos os anos são registrados cerca de 12 mil suicídios no Brasil e 1 milhão em todo o mundo. Quase 100% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais, em sua maioria não diagnosticados, tratados de forma inadequada ou não tratados de maneira alguma. Com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, a campanha Setembro Amarelo foi criada em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio anualmente. Os números têm crescido entre a população idosa. Acompanhe agora na reportagem de Joana Frota e Tônia Arruda. Franci nunca esqueceu a depressão que teve no pós-parto. Tristeza intensa, ansiedade, falta de vontade de viver. Mas, com fé, venceu. Hoje, aos 71 anos, continua buscando manter a alegria diária. Eu procuro sempre ser feliz, quanto mais eu busco cada vez mais ser feliz e tentar esquecer os problemas da vida que a gente não vai resolver, infelizmente.
minha fé é firmada no Senhor. Ele a cada manhã renova minhas forças, renova minha alegria. Ele me dá assim o sustento que eu preciso. Luci também teve um quadro depressivo aos 60 anos. Foi um período difícil para a aposentada que deu a volta por cima e retornou às atividades diárias. Aos 77 anos, leva a vida com a leveza que deve ser. Procurar viver, saber envelhecer vivendo, né? Então eu daria o conselho assim, não fique em casa, procure sair, ter amigos, que é muito importante, né? E assim, a gente tem que envelhecer. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio anualmente. E os números têm crescido entre a população idosa com mais de 70 anos e mais jovem, abaixo dos 20. A depressão entre os idosos, segundo o IBGE, acomete pessoas com idade entre 60 e 64 anos. Elas representam a faixa etária com maior proporção, 11,1%, entre os 11,2 milhões de brasileiros diagnosticados com a doença. Entre os idosos, o problema está relacionado às muitas perdas e luto que ele vivencia. Uma das principais perdas ocorre com a aposentadoria. Mas o que fazer? Como ajudar? É importante que o idoso descubra uma razão para viver dele e não dos outros. A gente já viu na Universidade Sem Fronteiras que tem as chamadas vovós crecheiras. É aquelas que a única atividade que elas têm é cuidar dos netos, porque o filho, a filha está trabalhando, ela acha bom, mas é cansativo e não é um pouco vazio de senso. Então, o idoso precisa descobrir sentidos para viver. Essa seria a maior prevenção no caso da maturidade. Especialistas acreditam que é preciso se preparar para envelhecer e replanejar a vida. Algumas pessoas optam por exercícios físicos e o cuidado com o corpo, enquanto outras continuam ampliando seus conhecimentos. Na Universidade Sem Fronteiras, centenas de idosos têm a oportunidade de quebrar rotinas, cuidar do corpo e da mente, construir laços. Nós quebramos paradigmas. A gente tirou o idoso dentro de casa e colocamos o idoso na sociedade, incluso. Ele não era excluso? Então a Universidade Sem Fronteira trabalha a inclusão. Então essa inclusão fez ele despertar a importância, porque nós trabalhamos na Universidade Sem Fronteira, corpo, mente, alma e lazer. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Os planos de Previdência Complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. E os benefícios são muitos, entre eles formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. O vereador Sargento Reginauro tem uma série de projetos tramitando e já apresentados no Legislativo Municipal que visam prestar uma melhor condição, uma melhor qualidade de vida à população de Fortaleza. E para conhecer algum desses projetos, nós conversamos agora com o vereador Sargento Reginauro. Vereador, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é todo nosso dar essa contribuição e poder realmente dar um retorno para a sociedade do trabalho que a gente vem desempenhando nessa casa. Estamos no primeiro mandato, mas um mandato que tem realmente procurado ao máximo ouvir as grandes demandas da sociedade e contribuir para o aperfeiçoamento das nossas leis, além da fiscalização do Poder Executivo, é claro. Vereador, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo falando sobre um projeto de sua autoria que me despertou a atenção, que diz respeito à criação de cotas para as mulheres vítimas de violência doméstica, cotas essas nas empresas terceirizadas do município. É denominado o Projeto Fênix, não é verdade? É, exatamente. Essa é uma demanda que nas nossas caminhadas pela cidade, né, nós vamos nos deparando com os assuntos que mais têm afligido a população e pensando como podemos contribuir. E em determinado momento do primeiro semestre,
me procurou uma jovem em busca de emprego, isso é muito comum para todo parlamentar, e a dificuldade que ela estava vivendo era justamente de estar sofrendo a violência psicológica há um bom tempo, já tinha sido vítima de violência física pelo seu companheiro e não se sentia em condições de romper esse ciclo, né, de violência com o parceiro, né, por conta da dependência financeira. A importância desse projeto também, porque ele cria uma ação afirmativa. Na medida em que a própria Constituição Federal prega a isonomia, prega a igualdade, eu falo aqui não só da isonomia, da igualdade formal, mas também material, que só vai ser proporcionada através de medidas como essa, de criação de ações afirmativas. Exatamente, Avelt. Essa é uma proposta que ela precisa, inclusive, ela ser ampliada. Eu estive em visita à Casa da Mulher Brasileira, agora no aniversário dessa instituição, que tem realizado um excelente trabalho no amparo, no cuidado, na proteção das nossas mulheres. E tenho dito que a gente precisa colocar esse assunto, ampliar essa discussão para nível estadual e para nível federal. Temos discutido até isso com os nossos representantes, o deputado Soldado Noélio, o deputado Capitão Wagner. Essa proposta ela precisa ser ampliada. Esse é um assunto que não pode mais ficar debaixo da mesa, ele tem que ser discutido amplamente. A legislação em si não resolveu, a punição, o aumento, a gravidade das penas não está resolvendo, então nós precisamos ir para outros caminhos, dentre eles cada vez mais facultar que as nossas mulheres tenham acesso ao mercado de trabalho, à sua autonomia financeira, para que elas mesmas possam romper com esse ciclo de violência que vivem dentro de casa. Vereador, um outro projeto seu que está tramitando na casa diz respeito à Zona Azul. A criação, né, de Zona Azul não seria nem a criação de Zona Azul, seria a possibilidade do servidor público em atividade ter acesso liberado ao estacionamento de Zona Azul. O que o motivou a criar esse projeto? Perfeito. Como eu vim colocando no início, eu cheguei na casa com 2 anos a menos de mandato. E penso eu que a melhor forma de qualquer parlamentar realizar realmente um mandato positivo e propositivo é ouvir as demandas da população. Verdade. Então nós temos aberto o nosso gabinete, as nossas redes sociais para sugestões, ouvido as pessoas, servidores, enfim. E nos chegou uma demanda curiosa. Na rua 25 de março, uma área bem central da nossa cidade, existe uma escola pública onde os professores estavam justamente se queixando da necessidade de ter que pagar o Zona Azul quando estavam em horário de expediente. Então, o professor, que já é um profissional que, infelizmente, não ganha a altura da relevância do seu trabalho, né? É uma categoria que precisava ser muito mais valorizada, principalmente o professor da educação básica, que é onde se constitui mesmo a parte mais importante do processo educacional, mas aí essa pessoa ainda vai ter que pagar, ela tem um custo maior, ela já tem que se deslocar no seu carro, combustível, porque infelizmente o nosso transporte público ainda não está à altura e de repente aquilo nos incomodou. O que a gente pode fazer? Então, ao invés de resolver só o problema da 25 de março, a gente pensou, isso deve acontecer em outros lugares e não apenas com o professor, mas alguém que trabalha na Secretaria de Finanças, alguém que trabalha na Secretaria de Saúde, enfim. Então, por que não ampliarmos essa proposta? Então, onde tem a Zona Azul e o servidor público, não apenas o municipal, mas o estadual, ele esteja em exercício, ele esteja no trabalho, no exercício da sua função, ele terá a Zona Azul liberada. Isso já foi aqui aprovado na casa, agora esperando a sanção do prefeito Roberto Cláudio. Excelente. Vereador, a Prefeitura de Fortaleza ela tem estimulado bastante a utilização de bicicletas na cidade, seja criando os pontos de compartilhamento de bicicletas ou até mesmo criando ciclovias, né? E dentro dessa perspectiva o senhor apresentou um projeto aí denominado Bikes Sem Limites. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, mas logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza.
Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro-Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno-Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o vereador de Fortaleza, Sargento Reginauro. Vereador, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre um projeto do senhor apresentado na casa que diz respeito à criação de bikes sem limites. O que é que trata esse projeto? Olha, eu utilizo o projeto Bicicletar, eu utilizo as ciclofaixas, para ser mais preciso, na verdade não é o projeto em si, porque eu devo ter andado uma vez ou outra nas bikes compartilhadas, mas tenho a minha própria e faço uso dela, não para fins de trabalho, mas para fins realmente de atividade física. É um projeto que precisa ser destacado, é uma boa iniciativa do Poder Público Municipal, precisa ser ampliado. Claro que já há algumas queixas com relação à manutenção dessas ciclofaixas, isso é perceptível, né? Como eu falei, eu uso elas frequentemente e sei que algumas já precisam de manutenção. Muitas vezes a gente encontra na faixa reservada aos ciclistas, por exemplo, acúmulo de lixo, buracos. Quando o ciclista vai à noite, isso acaba aumentando o risco de um acidente. Mas, mais uma vez, a participação popular. Um servidor público, né, do Ministério Público chegou até o nosso gabinete. Ele, por um acidente hoje, é um cadeirante e ele tem uma bike adaptada. Então ele pensou, por que não o município de Fortaleza colocar também bikes para essas pessoas que não podem comprar uma bike adaptada. Esse público hoje, ele compreende aproximadamente 20% da população brasileira são pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida e deficiência física. É um número muito então, representativo. É um número bem 20%. representativo. Você falou aqui em dado momento da nossa entrevista da questão da isonomia. Verdade. Então, hoje nós não podemos pensar em uma política pública sem pensar as pessoas com deficiência. Verdade. E é nesse sentido que estamos propondo ao Poder Executivo ampliar a questão do bicicletar, destinando um percentual. Nós colocamos 10%, isso está sendo discutido com a liderança do prefeito na casa, o vereador Ézio, tem sido muito solícito e entende que o projeto tem uma relevância social muito grande e esperamos que ele seja aprovado, porque essa clientela, esse público, ele precisa também ser lembrado em qualquer projeto que se pense para a sociedade. Nós não podemos deixar de lado um projeto as pessoas inclusivo. com deficiência. Exatamente. É a questão da inclusão, é uma pauta social permanente e a gente não pode abrir mão dela. Então o projeto é muito bom, mas ele carece dessa adequação, ele carece dessa ampliação. Existe um projeto da Prefeitura denominado Praia Acessível. O senhor pretende ampliar esse projeto para a orla, é isso? Mais uma vez, é a questão de nós valorizarmos o que está sendo feito, positivo. Nós temos nos proposto a uma oposição propositiva, uma oposição consciente, crítica, não apenas para fazer oposição. Então, o projeto que foi criado, que hoje está apenas na Praia dos Crushes, ali na Praia de Iracema, ele permitiu que pessoas cadeirantes pudessem ter acesso a um banho de mar com toda uma infraestrutura e um acompanhamento com a ajuda da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, enfim, é uma parceria que existe entre a Guarda Municipal, o Poder Público, o Executivo Municipal e o Estadual para esse banho. E aí, mais uma vez, a gente pensa, Fortaleza tem uma orla que vai da Barra do Ceará ao Caça-e-Pesca. E nós só temos um ponto de banho, né, com essa infraestrutura. Então, propusemos no Código da Cidade
A emenda foi acatada, já foi aprovado o código, está esperando aí só o prazo natural para sanção, né, para entrar em exercício, mas isso já está aprovado e foi dado um prazo, claro, que a Prefeitura vai ter para criar essas novas estações de banho com toda a infraestrutura, com os handbikes, enfim, com toda a infraestrutura necessária para que o cadeirante também lá na Barra do Ceará, lá no Cacipesca ou enfim, na Leste-Oeste, possa também tomar seu banho de forma segura. Um outro projeto de sua autoria é o denominado Cuidador Anjo. Esse projeto ele visa disponibilizar um cuidador para cada sala de aula que tiver uma criança com necessidade especial nas escolas municipais, é isso? A gente, parece que o programa acabou pautando a questão das pessoas com deficiência, né? E tem sido uma preocupação nossa. É um público que já, pela própria condição, muitas vezes, já enfrenta as dificuldades naturais de uma limitação, seja ela física ou intelectual. E merece uma atenção especial. Merece uma atenção diferenciada. Nós não podemos abrir mão disso. Visitamos várias instituições, visitamos algumas creches e escolas, e o que a gente percebeu? E uma queixa de mães, principalmente. Eu coloco meu filho na escola porque ele é autista, e se ele não tiver matriculado na rede básica de ensino, ele não consegue participar de alguns programas. Então, o que ocorre? A mãe vai, mas ela tem que ficar, porque ela não se sente segura, porque tem um professor para 30 crianças e algumas salas chegando ao ponto de ter 3 ou 4 autistas, ou uma criança com déficit de atenção, enfim, uma síndrome de Down. É humanamente impossível a um professor sozinho, em sala de aula, dar conta de toda a sua turma e a atenção diferenciada que essas crianças exigem. Porque elas exigem uma atenção diferenciada. Elas exigem, não adianta falar de escola inclusiva se você não puder dar uma atenção realmente especial para aquele que precisa de alguns cuidados especiais, é claro. E aí a gente, com base nesses dados, nessas nossas andanças, propusemos realmente que cada escola, cada sala de aula, onde houver uma criança que seja com uma deficiência intelectual, com uma necessidade especial, terá um auxiliar para que o professor tenha aí realmente condições de atender devidamente a essas crianças. Um outro projeto de sua autoria diz respeito à criação de assento livre nos ônibus da cidade para o público prioritário, não é verdade? Eu disse logo quando a gente apresentou esse projeto, esse é o tipo de discussão que seria muito bom não ter a necessidade de se criar leis. Eu fui educado por um homem simples, sem estudo, mas extremamente severo em algumas coisas e no respeito às pessoas mais velhas, no respeito às pessoas com algum tipo de limitação, fosse física ou intelectual. Então me incomoda. E a minha formação militar ainda reforça mais isso. A consciência cidadã e a educação seria para nós necessário. Sempre. Eu jamais me sinto à vontade de estar sentado num coletivo. Eu andei de ônibus a minha vida quase toda. E de repente entrar uma gestante, um idoso, uma pessoa com deficiência e fazer de conta que não estou vendo. Então o ideal é que nós tivéssemos uma sociedade consciente de que essas pessoas precisam e merecem ali um lugar especial naquele ônibus. Então o que a gente fez foi replicar aquilo que já existe, por exemplo, nas redes mercantis, que de uma forma muito positiva, ao invés de ter agora a fila prioritária, né, todo caixa é prioritário para o idoso, para a gestante, para as pessoas com deficiência. É isso que nós estamos aplicando. A proposta é que todos os assentos sejam prioritários enquanto houver pessoas que precisem dentro do ônibus, né? E a gente possa gerar o debate, gerar a reflexão. Na verdade, a intenção é muito mais de que a gente possa educar. E a lei, ela tem também esse caráter, então a proposta é de que ela possa se tornar um ponto de discussão e de reflexão para a nossa sociedade. Vereador, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico o parabeniza pelas iniciativas apresentadas aqui na casa, que visam realmente proporcionar uma maior igualdade, né, entre as pessoas.
e abre agora espaço para suas considerações finais. Olha, a gente é que agradece a oportunidade, é muito bom poder sempre estar nesse diálogo com a sociedade, dizer para quem está acompanhando o mundo jurídico, o nosso mandato está completamente de portas abertas. Entre pelas redes sociais, mande sua sugestão, sua crítica. Você tem uma proposta que acha que pode ser um bom projeto de lei para o município de Fortaleza, mande para a gente ou passe aqui para a gente conversar um pouco. Teremos todo o prazer de recebê-los. Obrigado. Ivelise Maia. A Autarquia Municipal de Trânsito e o DETRAN definiram um novo protocolo de atendimento a acidentes de trânsito. Agora, a orientação dos motoristas é de que nos casos de acidentes sem vítimas e apenas com danos materiais, os veículos sejam retirados imediatamente da via. O novo protocolo já entra em vigor. O procedimento de retirar o carro do local do acidente é determinado pelo artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro. Hoje, acidentes de trânsito sem vítimas são de responsabilidade da AMC. Peritos do DETRAN Ceará, que antes definiam as responsabilidades, devem atuar em atividades internas do órgão e de forma consultiva, avaliando situações específicas quando necessário. Nesse momento, as equipes da AMC elas estão orientando a população. Claro que os excessos eles serão coibidos. Se é uma situação que o agente orienta a retirar e a pessoa não tira, aí sim vai haver a remoção, vai haver a autuação, mas a gente precisa da colaboração da população. O registro de acidentes sem vítimas será feito por meio do aplicativo AMC Móvel. O serviço, disponível desde o ano passado, é útil em casos em que não há crime de trânsito ou quando o veículo tiver possibilidade de ser removido. Para registrar uma ocorrência sem vítima é simples. Basta baixar no telefone celular o aplicativo AMC Móvel, disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS. Depois, acessar no menu o link Bateu e adicionar todas as informações, como fotos, um breve relato e dados dos condutores envolvidos. Aí é só desobstruir a via. Essas informações chegarão aos técnicos, que vão avaliar e analisar todo o ocorrido. O boletim deve ser liberado em 5 dias. É uma ferramenta que vem facilitar a vida do usuário. 5 dias ele já está disponível e cada condutor que está envolvido no acidente ele pode fazer o seu boletim. E essas informações elas vão ser confrontadas justamente para criar juízo da autoridade que for ver a questão da culpabilidade do acidente. Mas o ideal é o acordo. O ideal é o acordo para evitar essas questões judiciais, mas o registro ele fica disponível para qualquer usuário. Mais de 7 meses após ser sancionada, a Lei 16.829, conhecida como Lei da Recompensa, ainda aguarda a criação de uma comissão para ser colocada em prática e garantir o pagamento de denunciantes do crime organizado aqui no Ceará. A legislação foi sancionada pelo governador Camilo Santana no dia 13 de janeiro deste ano, em meio à maior série de ataques da história do Ceará. As facções se voltaram contra o governo estadual e praticaram mais de 200 ações criminosas na capital, na região metropolitana e no interior do estado. Em contrapartida, as forças de segurança capturaram mais de 400 suspeitos de participarem dos crimes. A lei prevê a criação de uma comissão formada por representantes das Secretarias de Segurança, Administração Penitenciária, Planejamento e Gestão, Casa Civil e Procuradoria-Geral do Estado, que será encarregada de definir o valor da recompensa e seu prazo de validade, bem como identificar o caso concreto que ensejará no pagamento da premiação. De acordo com o decreto que regulamenta a lei da recompensa, será pago ao denunciante o valor entre R$1.000 e R$30.000 com recursos provenientes do Tesouro Estadual e do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social. Pouca gente sabe, mas o dia 5 de setembro é celebrado o Dia da Amazônia. A data foi criada com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do planeta. São 7 milhões de metros quadrados, detentora de 1/5 de água doce e de 1/3 das florestas do planeta. Tem o maior banco genético do mundo. A área ocupa 76% do território nacional. Mais de 30% da biodiversidade da Terra estão
na Amazônia. Um dos patrimônios naturais mais valiosos para a humanidade e a maior reserva ambiental do mundo, a Amazônia tem importância ambiental incalculável para o planeta. Celebrado todo 5 de setembro, o Dia da Amazônia tem o intuito de conscientizar a população sobre a importância da floresta, além de chamar a responsabilidade que temos com a mesma. Além de ser a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia produz imensa quantidade de água para o restante do país. Com tanta riqueza num só lugar, surge a preocupação com o desmatamento e queimadas. Preservar é fundamental. O meio ambiente, a gente sempre fala que o meio ambiente não é de todos, né? Então, se a gente acaba gerando algum tipo de impacto, isso vai refletir para as demais pessoas. E as crianças, a gente espera poder deixar um planeta no mínimo como a gente recebeu. Se a gente pudesse deixar melhor, no entanto, o que a gente está vendo é um processo de degradação. Então, muitas vezes a gente utiliza os recursos em nome da tecnologia, da melhor qualidade de vida, mas, no entanto, os impactos acabam sendo muito mais nocivos do que benéficos. A importância dessa biodiversidade também é tema de discussão entre os parlamentares do município. A Amazônia, na minha concepção, desde a minha infância, quando estudei sobre a floresta amazônica, era o pulmão do nosso país, a maior riqueza, onde todos nós nos orgulhávamos. Você assistir às queimadas que hoje eu vejo, por todo o percurso, por toda a área geográfica da nossa floresta, eu acho aquilo que são coisas verdadeiramente de atentados criminosos. É um momento da gente lutar para garantir a preservação da nossa Amazônia, que está sendo entregue aí às mineradoras, né, às pessoas do agronegócio, as pessoas que querem destruir, né, os nossos campos para construir pastagem para gado, estão invadindo reservas indígenas, né, para explorar minério, e isso a gente não pode aceitar. Dia 5 de setembro, Dia da Amazônia, a gente deixa o nosso repúdio aqui ao governo federal em relação a essas atuações, essas ações, mas, acima de tudo, a gente vai sempre defender o uso sustentável, vai defender a demarcação de terras indígenas, vai defender, acima de tudo, a preservação do meio ambiente, porque é o nosso futuro. A gente quer reafirmar o nosso compromisso com a preservação ambiental, com a causa ambiental. Ao mesmo tempo, a gente tem que destacar a absoluta irresponsabilidade do governo federal, que acaba sinalizando a ocupação das terras indígenas, que é contrário à demarcação das terras indígenas, que estimula o garimpo, que esvazia as funções de todas as organizações que têm compromisso e que têm responsabilidade com a questão ambiental. Chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Assembleia Legislativa de Amapá, inscrições até 30 de outubro. Câmara Municipal de São Roque, São Paulo, inscrições até 12 de setembro. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras, às 7 da manhã, aos sábados, às 13 horas e às terças-feiras, às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista o nosso programa no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. O programa Mundo Jurídico é exibido também aos sábados, às 10 da manhã, na TV Economy News Brasil, do sistema RP Brasil de Comunicação. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.